Recentemente nós trouxemos aqui no canal o mesmo estilo do vídeo de hoje, porém com valores para veículos de passeio e para veículos utilitários de pequeno porte, Fiorino, Estrada, Montana, Saveiro, o tipo de veículo que se enquadra como utilitário de pequeno porte. Hoje nós vamos trazer aqui para o canal o mesmo estilo, porém com os valores de van, te mostrando quanto que ganha agora no ano de 2026 um entregador que trabalha no Mercado Livre com uma van. Você que assistiu os nossos outros vídeos já sabe como que funciona, né? Mas quem não assistiu, vou precisar explicar para você aqui como que é o estilo desse vídeo, tá bom? Basicamente, eu pego uma tabela de uma determinada transportadora, tá? E mostro esses valores para vocês e faço aqui algumas simulações. Então eu pego uma tabela, essa tabela ela é realmente paga por uma empresa, tá? Que hoje está vinculada ao Mercado Livre, por uma empresa, por uma transportadora, né? Lembrando que quem trabalha com van só consegue trabalhar no modelo agregado. Então essa tabela aqui realmente é uma tabela real, tá? De uma empresa. Essa empresa ela paga esses valores para quem é agregado com ela e a partir desses valores nós vamos fazer algumas simulações aqui. Lembrando que essas simulações sim que nós vamos fazer são valores aproximados, a título de estudo para vocês. Estudo é informação, tá? Não tem como eu te falar precisamente se você vai receber esses valores aqui, porque os nossos ganhos, eles são em cima de produtividade. Como os nossos ganhos eles são em cima de produtividade, os seus ganhos vão variar de acordo com a produtividade. Você vai entender isso ao longo aqui do vídeo, tá? Mas preciso deixar claro que os valores da tabela que vocês vão ver ali, vocês vão entender que são os valores mesmo praticados, mas as simulações aqui são a títulos de estudo de informação para vocês, tá bom? Então, com isso explicado, vou explicar também onde eu consegui essa tabela aqui, tá? Essa tabela é de uma das empresas que eu sei que trabalha com o Mercado Livre, agregando motoristas para fazer entregas pelo Mercado Livre. Eu tive acesso a essa tabela aqui pelo Facebook. Em um dos grupos de entregadores no Facebook, eu vi essa tabela aqui, tá? Ela é uma tabela referente à empresa que está recrutando entregadores em São José dos Campos, na região, né, de São José dos Campos, no estado de São Paulo, tá bom? E a gente está trazendo aqui essa tabela para a gente fazer essa dinâmica em relação a ganhos aqui no canal. Bom, então vou deixar aparecer na tabela para vocês aí agora, tá? Para começar explicando vocês aqui como que funciona a tabela. Basicamente, como vocês podem ver aí, é a tabela de van, né? E essa tabela ela é paga a partir da faixa de quilômetros que você percorre, tá? Então, rotas que você vai percorrer de 0 a 100 quilômetros, que é considerada a saída, que você vai receber R$350 por uma rota dessa com van. De 101 a 150, R$370. De 151 a 200 quilômetros, R$390. De 201 a 250, R$400. E de 251 a 300, R$420. Eu acho essa tabela aqui um valor muito baixo, tá? Eu acho um valor baixo, até porque quem acompanha os nossos vídeos aí sobre ganhos viu que eu já mostrei que eu mesmo já ganhei R$420 para uma rota de 300 quilômetros com um veículo utilitário de pequeno porte, no caso com uma estrada, tá bom? Trabalhando com uma estrada. Então, se você vai trabalhar com uma van, os ganhos deveriam ser bem maiores. Eu acho que essa tabela aqui ela tá baixa, mas enfim, dependente disso, nós vamos seguir aqui o nosso vídeo, tá bom? Lembrando vocês, essa faixa de quilômetro aqui é a faixa de quilômetro percorrido, né, que você vai percorrer ali durante a sua rota lá no Mercado Livre. E sempre contando a partir da saída, da coleta, tá? Basicamente, por um exemplo aqui, exemplificando para vocês, né? Você vai lá no galpão, você coleta a mercadoria, a partir do momento que você colhe, e a sua rota tem lá, um exemplo, 100 pacotes, vamos colocar assim, né? E aí, essa quilometragem aqui, ela é calculada a partir do momento que você saiu do galpão, você fez todas as suas entregas, na última entrega, considera como se você estivesse retornando para o galpão de novo, tá? Então, é assim que é calculada essa quilometragem aqui, beleza? Se for uma cidade vizinha, alguma coisa assim que você precisa fazer uma viagem, é como basicamente se você estivesse saindo lá do galpão, indo nessa cidade, fazendo todas as entregas e retornando para o galpão. É assim que é calculado aqui, beleza? Então, esses valores, que são os valores que estão representados nessa tabela aqui, são os valores, né, reais mesmo que os motoristas recebem, né? Então, a partir desses valores, a gente monta essa planilha aqui, essa tabela, né? E a gente faz uma suposição, né? A gente faz aqui um estudo, uma simulação
Se você pegasse essa quantidade lá de rotas aqui no mês, né, nessa faixa de quilômetros, para mostrar a vocês qual é o potencial de faturamento, tá? Que vocês têm trabalhando, nesse caso aqui, com essa tabela aqui, com este veículo, tá? Lembrando a vocês que são valores de simulação. Deixa eu pular para lá, vocês já vão entender, tá? Então, eu vou colocar primeiro aqui a simulação de 20 rotas, tá? Por quê? Considerando que você fez rotas aí de segunda a sexta durante o mês, né? Então, se você fizer rotas aí de segunda a sexta, folgando sábado e domingo, vamos colocar assim, né? Você vai fazer algo em torno ali de 20 a 22 rotas, tá? Então, se você fizer 20 rotas nessa faixa de quilômetros, você vai receber estes valores aqui, tá? 20 rotas com rotas até 100 km, você vai receber R$7.000. 20 rotas com rotas de 101 a 150 km, R$7.400. De 151 a 200 km, R$7.800. De 201 a 250 km, R$8.000. De 251 a 300 km, R$8.400. Lembrando que isso aqui é faturamento bruto, tá bom? Faturamento bruto. A partir daqui, você precisa tirar todos os seus custos. Custos de combustível, manutenção, depreciação do carro, que você gasta também, né? E outros gastos ali, seguro, tá? Todos, IPVA, todos os custos que você sabe que tem na atividade de transporte, tá bom? Por isso que eu sempre falo que estes valores aqui são valores aproximados a título de estudo para vocês. Beleza? Normalmente os gastos para veículo utilitário de pequeno porte, no caso, né, Fiorino e os outros carros desse porte, né, fica entre 50% a 60% do valor que você fatura, né, cerca de 40% ali, que é o seu lucro mesmo. Aqui no caso das vans, eu acredito que esse valor é até maior, tá bom? É até maior, por isso que tem que ficar muito atento aqui, porque se bobear, tem muita gente que olha e fala assim, poxa, faturei aqui R$8.400. Fatura, não significa que você está ganhando isso não, porque se bobear, você tira os custos aqui, você está ganhando salário mínimo. Principalmente van, que tem custo muito alto, né? Uma van, hoje em dia, aí, zero, é R$350.000. Então, né, por isso que eu tô falando, eu tô achando que esses valores aqui bem defasados para vans, tá bom? Mas essa é a realidade aí, beleza? Lembrando também que esses valores eles podem variar, porque, por um exemplo, dificilmente você vai pegar 20 rotas na mesma faixa de quilometragem, tá? Você pode pegar 15 rotas até 100 km e 5 rotas de 101 a 150, ou 10 rotas de 100 km e 10 rotas de 251 a 300 km. Então, por isso que vai variar de acordo com a sua produtividade. Por isso que o que nós mostramos aqui é a título de estudo para vocês, tá bom? E na última coluna aqui eu coloquei a simulação com 25 rotas aqui, considerando, né, que você vai trabalhar ali 6 dias na semana, tá? Como se fosse de segunda a sábado. Então, com 25 rotas a 100 km, 8.750. Com 25 rotas de 101 a 150, 9.250. Com 25 rotas de 151 a 200, 9.750, e com 25 rotas de 201 a 250, R$10.000. E 25 rotas de 251 a 300, R$10.500 de faturamento bruto, seguindo o mesmo esquema que eu falei anteriormente aqui, tá bom? Lembrando também, pessoal, que esses valores podem variar de transportadora para transportadora, tá bom? Aqui eu tô mostrando para vocês somente os valores relacionados a uma transportadora a título de estudo. Pode ter transportadora que paga mais, pode ter transportadora que paga menos, vai depender de qual transportadora que você está agregado, tá? Os valores também vão variar de transportadora para transportadora, beleza? Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou? Você achou esses valores aqui interessantes? Achou esses valores bons? Eu achei os valores baixos para van, tá? Para van eu achei muito baixo. Essa é a minha opinião. Agora eu quero saber a sua. Se você quiser participar, deixar nos comentários aqui. Pra gente é sempre muito importante sua participação aqui, beleza? Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo aí. Valeu!